Olá, galera, boa noite. Hoje a gente vai começar a falar então de fato sobre a fórmula de Bhaskara, né, que vai servir para a resolução de equação de segundo grau. Ah, mas antes eu vou relembrar vocês aqui o produto notável, né? Quadrado da soma. A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Para quem não lembra de onde vem esse resultado, a gente pode decompor isso da seguinte forma. O número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Então a gente fica com a mais b vezes a mais b. Daí, se a gente efetuar a distributiva aqui, nós ficaremos com a vezes a é a ao quadrado, a vezes b é ab, mais b vezes a também é ab, ou ba, tanto faz, e b vezes b é b ao quadrado. AB mais AB, 2AB. Então ficamos com a ao quadrado mais 2AB mais b ao quadrado. A gente ainda pode fazer a interpretação disso geometricamente, onde nós teríamos um quadrado de dimensões A mais B, ou seja, um quadrado onde... Calma aí, não vai ficar perfeitinho, né? Porque eu sou uma coisa horrorosa para desenhar, mas só para dar uma noção aqui. Tá? Então, é como se... Aí aqui a gente tem uma medida B e uma medida B. Como é que a gente calcula a área disso? A vezes A dá A ao quadrado. B vezes B dá B ao quadrado. Então aqui a gente já tem A ao quadrado mais B ao quadrado. Se esse pedaço aqui mede B e esse aqui mede A, nós temos AB. Da mesma forma que acontece aqui, aqui mede B, aqui mede A, então nós temos AB também. Daí AB mais AB, 2AB, e a gente... É uma outra forma de chegar nessa expressão aqui. Então, para decorar, a gente pode falar o seguinte: é o quadrado do primeiro vezes 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá ok? Outros produtos notáveis importantes, aí vai ser o quadrado da diferença, que é a menos b ao quadrado, que não muda muita coisa do da soma. O que muda é o sinal que fica aqui no meio do 2. Então a gente teria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem quiser confirmar, pode efetuar essa operação aqui. E depois o quadrado da soma pela diferença, que é... Ou melhor, diferença de quadrados, desculpa. A mais B vezes A menos B. Isso aqui é a diferença de quadrados, perdão. Que se a gente efetuar a propriedade distributiva, a gente chega no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então esse aqui é o quadrado da diferença. Isso daqui é uma diferença de quadrados. Agora, de fato, eu vou começar, então, a montar a fórmula de Bhaskara. Fórmula. Vamos supor, então, que nós tenhamos o seguinte. Nós temos a expressão ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c pertencente aos reais e o a diferente de zero. A gente vai ter que tentar transformar isso daqui
um trinômio quadrado perfeito, que no caso vai ser o quadrado da soma. Só que vou colocar aqui no cantinho, porque a gente precisa lembrar do seguinte. A gente tem que ter o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, aí a gente já vai partir para, relembrando da parte de equação do primeiro grau, é tentar deixar a letra de um lado e o número do outro. Então, isso daqui está junto com x e junto com x, não dá para fazer nada, mas o c está solitário, então já dá para jogar ele para o outro lado direto. E daí nós ficamos com a seguinte operação. Ax² mais bx igual a menos c. Pronto. Tá jóia. Agora, a gente tem que transformar o primeiro termo num cara elevado ao quadrado. E ele não está totalmente elevado ao quadrado. O x está ao quadrado, mas o a não está. Para que ele fique, a gente vai ter que multiplicar, então, toda essa expressão aqui por a. Só que, pensando naquela historinha que eu falava com vocês de balança, se eu faço uma coisa de um lado e não faço do outro, a minha balança desequilibra. Então, eu vou ter que fazer dos dois lados. Logo, eu multiplico esse lado de cá por a também. Daí, nós ficamos com a ao quadrado x ao quadrado mais abx igual a menos ac. Aqui eu só vou dar uma melhoradinha na escrita e vou colocar isso daqui assim, ó. Ax quadrado mais ax vezes b igual menos ac. Isso aqui não, foi só uma ajeitada na escrita. Aí a próxima coisa que eu tenho que analisar é o seguinte. Esse carinha aqui, ó, tem que estar multiplicado por 2. E aqui não tem o número 2. Novamente, a gente vai ter que fazer aparecer. Eu chamo isso de algebrismo, tá? Eu estou manipulando a minha expressão. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou multiplicar toda essa expressão por 2 e do lado de cá por 2 também. Quando eu faço isso, eu fico com 2 vezes ax ao quadrado mais 2 vezes axb igual menos 2ac. Quando eu fiz isso, eu criei um novo problema. Eu acertei um pedaço, mas eu prejudiquei esse carinha aqui. Por quê? Porque ele não está elevado ao quadrado. Para que ele fique elevado ao quadrado, eu vou ter que multiplicar por 2 novamente. Não tem problema. Nós vamos multiplicar por 2 outra vez. E daí, a gente vai ficar com 2 ao quadrado, ax ao quadrado, mais, colocar 2 vezes 2ax, b, igual... Esse 2 não... Deixa eu dar uma ajeitada nisso, senão vocês vão achar que está elevado ao quadrado e não está. Está sendo multiplicado por 2 aqui. Aqui também. Vou colocar um 2 aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado. Pronto. Evitar confusão. E aqui, 2 vezes 2, a gente vai ficar com menos 4ac. Eu não estou me preocupando com o lado direito, porque eu estou tentando transformar o lado esquerdo numa coisa parecida com essa. Tá? Quando eu fiz isso, esse carinha aqui
ficou elevado ao quadrado também. Então, vou reescrever da seguinte forma. 2ax, todo mundo ao quadrado, mais 2 vezes 2ax, b, igual menos 4ac. Mas olha que interessante. Eu posso agora olhar esse carinha aqui todo como se fosse o meu azinho dessa expressão. Porque eu tenho ele todo elevado ao quadrado, depois eu tenho 2 vezes ele. Só que além dele, eu tenho um bzinho aqui, que é o mesmo bzinho de cá. E esse carinha que está aqui no final, ele não fica elevado ao quadrado? Aí naquela historinha de o que eu faço de um lado, se eu faço do outro, eu não altero o resultado da minha expressão, eu posso simplesmente pegar e colocar b ao quadrado em ambos os lados da minha expressão. Então eu ficaria com o seguinte. 2ax ao quadrado mais 2 vezes 2ax b mais b ao quadrado, mas se eu coloco b ao quadrado de cá, eu tenho que tirar também. Quando eu somo e subtraio o mesmo valor, na verdade eu estou somando zero. Por exemplo, se eu tenho 10, 10 mais 5 dá 15. Se eu tiro 5, eu volto a ter 10. Então é a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que eu preciso desse b ao quadrado para montar a minha expressão. Então ele é totalmente necessário. Igual a menos 4ac. Vou pegar esse menos b ao quadrado e vou jogar para o lado de lá. Daí a gente vai ficar com 2ax ao quadrado mais 2 vezes 2ax b mais b ao quadrado igual b ao quadrado menos 4ac. Nós chamaremos esse b ao quadrado menos 4ac de delta, que é o discriminante da nossa equação. Então, repara, agora eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu posso escrever isso daqui da seguinte forma. O primeiro termo mais o segundo é elevado ao quadrado igual a delta. Lembrando que eu estou chamando toda essa expressãozinha aqui de delta, esse b ao quadrado menos 4ac. Ele é o discriminante da nossa equação. E daí, está elevado ao quadrado, vamos seguir aqui do lado. Muda de lado mais ou menos a raiz. Então, mais ou menos a raiz quadrada de delta. O b é um número, tá positivo, muda de lado, negativo. E o 2a também é número, está multiplicando, muda de lado, dividindo, e vai ser assim que a gente encontra a raiz de uma equação do segundo grau. Essa é a formulinha. Num primeiro momento, a gente ainda não vai resolver a equação inteira. Vou colocar aqui mais um slide, uma página aqui abaixo. E é importante a gente ressaltar o seguinte. Em uma equação do segundo grau, vocês repararam que a gente tem lá a raiz quadrada de delta. E até no nono ano, a gente já viu que não existe raiz quadrada real de número negativo. Então, a nossa equação, se o delta for igual a zero, terá raiz de multiplicidade 2.
que é isso? Quer dizer que vai ter uma única raiz. Se o delta for menor que zero, não admite raiz real. E se o delta for maior que zero, admite duas raízes distintas. Ou seja, diferente. Duas raízes distintas. Tá? Por exemplo, vamos lá, se eu te pergunto assim, determine, isso é um exemplo. O delta da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Primeira coisa, a gente tem que determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem ninguém, a gente sabe que a gente pode colocar o número 1, porque 1 vezes qualquer coisa é 1. Então, o A é 1. O B é o número que acompanha o x, lembrando que o sinal vai junto, então é menos 5. E o C é 6. Então, a gente precisa determinar o valor do delta. Como? A gente tem a formulinha b ao quadrado menos 4ac. Essa formulinha, gente, até vocês decorarem, sempre coloquem ela. Tá? Depois que decorar, faz direto. Mas por enquanto, então, delta vai ficar igual. O b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 1, o c vale 6. E aí a gente faz a conta. Menos 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. 25 menos 24 é 1. Como o delta dá 1, a gente ainda consegue afirmar o seguinte. A equação tem delta igual a 1 e, logo, duas raízes distintas. Tá? Então, se eu te perguntasse quantas raízes tem essa equação, você saberia me dizer que ela tem duas. Por quê? Por conta disso. Fazer mais um exemplo? Vamos fazer então mais esses dois. Quantas raízes admite a equação? Primeiro, x ao quadrado menos 6. Vamos fazer pela fórmula. Isso, lembrando que essa parte do delta que a gente ainda está vendo hoje, não é a resolução da equação final. A gente está começando a resolução, tá? O A, nesse caso, é 1. O B, como não aparece, é 0. E o C é menos 6. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Menos com menos dá mais, então o delta vai ser 0 mais 24. O delta é igual a 24. Como o delta é maior que 0, a equação tem duas raízes distintas. Diferentes. Aqui, nesse caso, A é igual a 1. O B é igual a 0. E o C é igual a 6. Delta, então, é B ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6.
4 vezes 1 é 4, vezes 6 é 24, então a gente fica com 0 menos 24. O delta aqui é menos 24, então o nosso delta ele é menor que 0, e a equação não admite raiz real. Tá? Para finalizar, vou deixar um exemplo para vocês tentarem fazer, que é o seguinte: quantas são as raízes da equação? Nossa, que coisa feia. Letra A. X ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. E B. X ao quadrado mais não, vou colocar menos 10x mais 25 igual a 0. Então, vocês ficam com esses dois exemplos para resolver. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula. Tchau, pessoal.